Elevação. A gente abriu o programa falando da manifestação do ministro ontem, ministro Bento, né? Bento Albuquerque. De Minas e Energia, a respeito aí do programa que suscita, né, beneficia a economia de energia, né? Na antessala dessa grande crise hídrica que a gente já está vivendo, né? E com riscos ali adiante, né? A gente está em linha já com o presidente do Instituto Acende Brasil, que é o Centro de Estudos especializado no setor elétrico. Presidente Cláudio Salles, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes. Bom dia, saudações gaúchas. Saudações aqui. Presidente, como é que o senhor avalia essa situação agora? Nós tivemos a última grande crise lá nos anos 2000, né, crise de energia, com apagão, e agora estamos aí na iminência de um outro, com um programa do governo suscitando a economia, né? Deixa eu dividir a resposta em duas partes. Sim, a primeira, claro. Explicar um pouquinho essa crise pela qual estamos passando. De fato, ela tem uma principal causa, que é uma seca extraordinária. Na verdade, a seca mais prolongada e mais profunda da nossa história. Nós temos dados, 91 anos de acompanhamento, enfim, da afluência, enfim, da situação hídrica, e nesse período todo não houve um período tão grave como esse que estamos vivendo, né? Como a nossa geração de eletricidade, ela é predominantemente hidráulica, são usinas hidrelétricas, responsáveis por praticamente 60% da energia que consumimos. Obviamente essa seca agrava muito a situação. Só que não é apenas a água que dependemos para gerar energia. Tem todo um sistema interligado e tem uma multiplicidade de fontes. Então, o que se planeja sempre é para que, enfim, dependendo de como ocorre o regime hídrico, né, se engaje outros dispositivos para compensar e assegurar o abastecimento. Ocorre que a seca prolongada, como eu disse, é a principal causa, e há ainda algumas outras às quais eu poderia me referir, de ineficiências com relação aos modelos computacionais que são usados para planejar e operar o sistema, né? Enfim, alguns atrasos, enfim, algumas coisas desse tipo que contribuíram para que chegássemos nessa situação. Hoje, o abastecimento, para ser assegurado, ele precisa não apenas do engajamento de 100% dessas usinas que já estavam interligadas no sistema, mas precisa de mais coisas, né? Coisas como importar energia da Argentina e do Uruguai, coisas como postergar a manutenção de usinas programadas, né? Para que elas sejam adiadas e elas possam continuar operando. O engajamento de algumas usinas que são muito caras quando operam, né? Tem um custo operacional elevadíssimo, né? E por isso que elas ficam paradas a maior parte do tempo, que teriam que ser acionadas, né? A importação de um navio para regasificar gás natural e abastecer usinas termoelétricas que estavam paradas nesse momento. Enfim, coisas desse tipo que são totalmente fora da curva, que precisariam de um recurso adicional, né? Isso podia ter sido planejado lá atrás, né, professor? Se consiga segurar o abastecimento sem maiores traumas, mas não há dúvida de que isso vai custar mais, porque a energia vai ficar bem mais cara. Isso podia ter sido planejado lá atrás, né, professor? Porque... Então, um pouco sobre isso. Quer dizer, quando olha o que poderia ter sido feito, por exemplo, a questão dos modelos, da ineficiência dos modelos oficiais, isso é uma coisa que nós, tecnicamente, temos apontado já há algum tempo e poderia ter sido feito há mais tempo. Enfim, é uma coisa extremamente complexa, difícil de avançar, mas eu tenho esperança de que enfim, até por conta desse trauma, né, se ganhe uma energia adicional para enfrentar esse problema e inovar. Uma outra questão é a modernização do nosso sistema como um todo, né? Hoje em dia, o acionamento das usinas é feito de forma centralizada pelo Operador Nacional do Sistema, que se baseia nesses modelos, que, como eu disse, eles estão obsoletos e já não têm a acurácia, enfim, já não traduzem a realidade, né? Modernamente, não é assim que se faz em nenhum lugar do mundo, né?
Hoje o que funciona é que os próprios agentes, geradores, eles fazem as ofertas, quer dizer, cada gerador ele oferta a energia que tem a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada hora, né? Que ele tem disponível e o preço pelo qual ele pode fornecer. E o operador do sistema, ele coteja tudo isso e vai despachando de maneira ótima do mais barato para o mais caro, né? Esses modelos são muito mais eficientes, né? É um modelo baseado em lance de oferta, de preço, como tecnicamente se chama, né? Porque ele junta, digamos, a inteligência coletiva do setor, né? Todo agente tem um incentivo econômico real para desenvolver um modelo mais eficiente, porque a vida dele depende disso. E agora, é evidente que o resultado final tem muito mais ligação com a realidade e não tem essas imperfeições desses modelos oficiais que afastam da realidade e nos trazem para essa situação. Traduzindo um pouquinho, o que significa? Segundo esses modelos oficiais, nós temos uma capacidade de gerar mais energia a cada momento maior do que na verdade acaba sendo, né? Isso faz com que o operador nacional do sistema tome decisões que não levam à otimização do sistema. Então isso agrava a situação de hoje. Então isso poderia ter sido feito antes, espero que venha a ser, tem um projeto de lei tramitando para mudar isso, né? Espero que a coisa avance. Professor. Outra coisa que poderia ser feita, só para não me alongar, era, sem dúvida nenhuma, essa situação ela já estava no ar há algum tempo, né? Quer dizer, pelo menos desde maio, o engajamento dessas medidas extraordinárias de importação de energia, etc., tudo isso já estava em cima da mesa, algumas delas até começando a ser implementadas, e, portanto, essa comunicação para a sociedade, ela poderia ser antecipada, isso teria sido muito relevante. Note, Guilherme, Osíris, que temos um período extremamente crítico desses 3 meses agora, setembro, outubro, novembro, que aí recomeça o período de chuvas, enfim, os reservatórios começam a ter, digamos, uma reversão no seu nível de acumulação de água, né? Então, se isso começasse 2, 3 meses antes, teria uma contribuição importante. Agora, e como essa, outras medidas certamente poderiam ter sido tomadas. Professor, os sinais da crise hídrica não começaram a surgir nos últimos 15, 20 dias, né? Já desde o ano passado haviam elementos aí de alerta que poderiam ter sido levados mais a sério pelo governo. O que o senhor acha que faltou na condução dessa reação que nos leva à situação atual? Você está tocando no ponto, eu até falei um pouco, por exemplo, a implementação desse programa de incentivo para a redução de energia, que está sendo iniciada hoje, né, 1º de setembro, poderia ter começado em maio, pelo menos, né? A comunicação mais clara para a sociedade, enfim, também poderia ter sido feito antes, né? Então, não há dúvida nenhuma, né? Enfim, nós lá no Instituto Acende Brasil lutamos muito pela transparência e sustentabilidade do setor, né? E começamos com transparência, né? Quer dizer, se a sociedade não compreende todas essas, de uma maneira clara, essas coisas aparentemente complexas do setor elétrico, ela não sabe como reagir de maneira adequada, né? Então, quer dizer, eu sempre defendo a ênfase no esforço de transparência por parte do governo e nem sempre é o que acontece, né? A ONS, ela apontou que para evitar o apagão é preciso aumentar em 7% a oferta de energia. O senhor acredita que é possível atingir esse volume? Quando você tem uma situação crítica como essa, né, de um déficit, e aí só um parênteses aqui importante entender. Quando você fala em déficit de energia, na verdade, tem que dividir isso aqui em 2 aspectos. Uma coisa, digamos, a quantidade de energia que você vai consumir durante um dia, né? Você pode medir isso em megawatts médios, né? Quantidade de energia, então um dia vai consumir X, digamos, 100 megawatts médios, né? Uma determinada unidade qualquer, né? Outra coisa é que isso não acontece de maneira uniforme ao longo do dia, né? Meia-noite é pouquinho consumo, porque está tudo desligado, isso vai crescendo, tem um pico lá entre
variando entre 5 horas da tarde e 9 horas da noite, vai ter lá um pico de consumo e depois cai, né? Então pode ter uma situação em que você tem disponível a quantidade de energia média do dia, mas quando chegar lá naquele momento de pico, você não tem capacidade, você não tem potência para atender, né? Então, uma coisa como essa você resolve de duas maneiras, né? Ou você tendo uma capacidade instalada disponível de geração, né, disponível para ser acionada naquele momento de pico, tá? Ou você mexe com a demanda, mexe com a forma como se está consumindo energia, né? Tentando distribuir esse consumo, em vez de você ligar o chuveiro elétrico naquela hora, liga o chuveiro elétrico numa hora que está distante mais cedo, na hora que está distante do pico, né? Então, de maneira muito simplista, o que eu estou querendo descrever quais são as iniciativas que estão sendo tomadas. Primeiro, do ponto de vista da redução da demanda do consumo, um pouco tardiamente, a meu ver, mas está sendo lançado esse programa que é para tentar reduzir o consumo, um incentivo financeiro para os consumidores, para que eles reduzam o seu consumo. Bom, poderia ter sido feito antes, mas é bom Sim. que esteja sendo feito agora, né? 2. E do ponto de vista da oferta de energia, enfim, todas aquelas usinas, digamos que estavam sendo programadas pelo sistema de planejamento e operação, pelos modelos computacionais, etc., elas já estão sendo engajadas, já estão sendo adicionadas. E a conclusão é que elas não são suficientes para assegurar o abastecimento, pelo menos ao longo desses próximos meses aqui, ainda de seca, né? Então, diante disso, foram tomadas uma série de medidas extraordinárias, estão sendo tomadas, né? Como eu mencionei algumas, como a importação de energia da Argentina, etc., para que no seu conjunto possa prover essa quantidade de megawatts que estão faltando, que você apontou aqui, né? Então, é uma combinação das duas coisas. De um lado, o aumento da oferta, o aumento, digamos, extraordinário da oferta com essas medidas extraordinárias, né? O engajamento de usinas mesmo muito caras. Pra você ter ideia, quando se compra energia no leilão regulado, as distribuidoras, quando compram energia, elas só podem comprar energia nos leilões organizados pelo governo, né? Então elas chegam a pagar, em contratos de longo prazo, 80, 90 reais por megawatt-hora, né? Tem usinas que estão sendo engajadas agora nesse programa, cujo custo é mais de 2 mil reais por megawatt-hora, né? Porque, enfim, não é uma fonte renovável, é uma fonte termoelétrica queimando óleo diesel, enfim, que é uma forma muito mais cara de produzir energia, né? Então, extraordinariamente, todos esses recursos estão sendo engajados também, né? Um dos tópicos que o próprio ONS especificou que quer levar em conta, existem uma série de usinas, 1, 2, 3, 4, 5 usinas, tem até o nome delas, Goiânia 2, Campina Grande, Maracanã 1, são usinas que por uma razão ou outra, usinas termoelétricas, elas não estão operando por disputas judiciais, né? Então o operador nacional do sistema está instando a que extraordinariamente isso seja suspenso para que ele possa acionar essas usinas também, né? Importar um terceiro navio regasificador para atuar em Pecém, no porto de Pecém, no estado do Ceará, né? Você tem gás natural, você tem capacidade de geração termoelétrica com gás natural, mas se você tiver mais gás, você vai conseguir gerar mais. Claro, então, tem que ter planejamento aí, teria que trazer um navio, colocar lá para regasificar, gás importado que você regasifica e entrega na usina, né? Enfim, eu já falei no adiamento de manutenções programadas. Sim. Enfim, são uma série de medidas. Tem mais uma que me ocorre aqui, tem no Rio de Janeiro, professor, uma grande usina que está ficando pronta esse ano, já estava programada, ela está em final de coisa para começar a operar, então antecipar a entrada em operação dessa usina. Só essa usina é cerca de 1.000 megawatts, um pouco mais. Enfim, são medidas como essa que, se todas tomadas, combinadas com a redução de consumo resultante do programa que acabou de ser lançado, pode nos dar a chance de achar que
que vamos passar por esse período sem traumas ainda maiores. Né? Agora, o Guilherme tem uma última pergunta para o senhor. Uma situação crítica como essa ainda nos deixa expostos à possibilidade da ocorrência de um ou outro apagão. E o valor agora que vai ser cobrado, né? O prejuízo contabilizado do ponto de vista social e econômico me parece já contratado, e acabou de sair os números do PIB do segundo trimestre de 2021. O Brasil encolheu 0,1%. A agropecuária despencou 2,8%, a indústria 0,2%. Presumo que com essas ações a tendência para os próximos trimestres é de a queda se aprofundar e os indicadores do PIB se retraírem. Aqueles que eram projetados no início do ano, a tal da retomada em V. Bom, agora não me parece que vai ter uma retomada em V. Pois não sei se foi o Guilherme que falou. Enfim, é evidente, né, que energia elétrica é um dos insumos mais relevantes para toda e qualquer atividade do mundo moderno. Né? Agora, por incrível que pareça, aqui no Brasil, né, as pessoas não têm a percepção clara de que produzir energia custa muito dinheiro, né? E, portanto, tem que se cuidar da matriz elétrica, ou seja, do conjunto das usinas que compõem a matriz de oferta de energia no Brasil, para que ela seja a mais eficiente possível, entendendo a eficiência como produzir energia segura, né? Você possa contar com ela sempre que necessário, né? E ao menor custo possível, né? Quando surge esse problema, e todos nós, obviamente, percebemos os sinais de alerta e o do drama, né? Eu acho que é quando a gente sente que nós não estamos fazendo o dever de casa direito, né? A nossa matriz elétrica, que podia evoluir de uma maneira mais eficiente, tanto do ponto de vista da segurança de abastecimento quanto do custo para o consumidor, não está sendo feito assim. Por quê? Sim. Inúmeras razões, mas eu vou só dar uma recente. Né? Sim. Por exemplo, pega a situação que nós temos hoje, né? Como conversamos sobre ela há pouco, né? Onde você tem dois problemas. Um é você tem, digamos, já um risco de falta de energia, ou falta de capacidade de geração, mas predominantemente um risco de falta de potência de capacidade para atender a ponta do consumo, né? Em determinados horários do dia que possa vir a ocorrer, né? Para enfrentar isso, tecnicamente, o que se faz é você, na matriz elétrica, você tem uma reserva de capacidade, né? Claro. São usinas que funcionarão de fato como uma reserva, onde o operador nacional do sistema tem a flexibilidade de acioná-las em momentos dramáticos como esse. Só que isso feito de maneira programada, essas usinas seriam elas seriam contratadas em competição, no ambiente de competição, da maneira mais eficiente possível, aquelas que pudessem oferecer esse serviço da maneira mais econômica. Não é assim que nós fazemos, né? Por acaso, agora, pela primeira vez, está se lançando, vai acontecer ainda, o primeiro leilão de reserva de capacidade, né? Só que, o famoso só que, né? Ao mesmo tempo, junto com esse bom passo, reconhecer o que precisa fazer isso, contratar a reserva de capacidade de forma eficiente, né? Então, só que, ao mesmo tempo, suas excelências parlamentares, ao fazer o projeto de privatização da Eletrobras, que tratava da privatização da Eletrobras, projeto de lei, enfiaram lá um monte de jabutis, né? Jabuti é a gíria que se usa para artigos de lei enfiados no meio do projeto, de um projeto que não tem nada a ver com o projeto em si, mas Sim. que acabam sendo aprovados juntos. Né? Sim. Enfiaram um monte de jabutis, obrigando a contratação de 8 mil megawatts de usinas termoelétricas, né, em lugares escolhidos pelos senhores parlamentares, né, lugares, inclusive, alguns deles que nem têm gasoduto para levar o combustível para essas usinas, né, o que implica a necessidade de construir também o gasoduto, e o consumidor de energia elétrica vai pagar por isso, né? E pior, usinas que são inflexíveis na sua operação, ou seja, que elas serão obrigadas a operar o tempo todo. Uhum. Ou seja,
não é reserva de capacidade, né? É o contrário do conceito de reserva de capacidade, e a obrigação de contratar energia mais cara, né? Para os consumidores, né? Do que a média da matriz poderia contratar, né? E sem assegurar mais segurança ao sistema. Fica então, na dependência, como essa que nos trazem a situação dramática que vivemos hoje. Enquanto não se corrigir isso na origem, né? Nós estaremos sempre sujeitos a passar por problemas como esse. Presidente do Instituto Ascende Brasil, Centro de Estudos Especializados no Setor Elétrico, professor Cláudio Salles, obrigado pela análise aqui no Jornal Gente. Um bom dia de trabalho e até uma próxima oportunidade. Bom dia, obrigado a vocês. Um abraço. 9h42, 20 graus, 9 décimos, requer planejamento, não tem uma solução única, né? Essa é a questão toda. Tinha que ter se pensado lá atrás nesses processos todos, né? 9h42. Jornal Gente. Você pode contar com a emergência do Hospital Divina Providência. Quando você precisar de atendimento rápido, seguro e humanizado para adultos, encontra tudo isso na emergência do Hospital Divina Providência, 24 horas por dia. A emergência do Divina atende convênios e particulares. É referência para casos cardio-neurovasculares. Dispõe de uma equipe de profissionais capacitados, protocolos prioritários, apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. É tempo de cuidar e prevenir. O Plano Ângelos entende a importância do autocuidado e da prevenção em saúde, não só nos dias atuais, mas em todo